Bom dia, meus alunos. Iremos começar mais uma manhã de estudos e hoje iremos trabalhar o gênero textual receita. Você deve estar estranhando por que a professora está vestida assim? Porque a gente vai trabalhar em português o gênero textual receita culinária. Iremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus nos abençoe nossas famílias, nossa casa, as pessoas que amamos. Que possamos ter uma manhã maravilhosa. Hoje teremos aula de inglês com a tia Larissa, teremos aula de português, produção textual, interpretação de texto, iremos trabalhar o gênero textual, a receita culinária. Também iremos trabalhar a religião. Iremos começar pelo gênero textual receita. Iremos abrir o nosso livro na página 84. Frutas no palito. Você já cozinhou ou ajudou um adulto a preparar algum prato? O texto a seguir ensina a fazer um espetinho de fruta. Leia e prestando atenção às orientações. Será que você saberia preparar esta delícia? Frutas no palito. Eu vou ter os ingredientes, que é uma manga, 6 morangos, 6 uvas tipo rubi, 6 uvas tipo Itália e meio melão. Quais são os utensílios que eu vou utilizar? Uma faca sem ponta, um boleador, placa de polipropileno e espetinhos de madeira para churrasco. Como fazer? Lave a manga, o melão, o morango e as uvas em água corrente. Sobre a placa do polipropileno, descasque a manga e corte em cubinhos. Abra o melão, retire as sementes e faça bolinhas com boleador. Monte cada espetinho seguindo a ordem. Uma uva Itália, um cubinho de manga, um morango, uma bolinha de melão e uma uva rubi. Faça outros 5 espetinhos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. Siga um espetinho de fruta com o dip de iogurte, que é uma mistura de iogurte natural com mel. Experimente passar o espetinho na granola, também fica muito gostoso. Dica: se você não tiver boleador, pode cortar o melão em retângulos ou quadradinhos. Você também pode usar certas frutas que dão aparência especial aos espetinhos, como o kiwi, o abacaxi pela cor, a acerola e a pitanga pelo sabor da carambola, pelo formato de estrela. A gente está trabalhando aqui hoje a receita culinária. O que seria uma receita? Eu vou dar um exemplo. A gente tem 3 etapas na receita. Tem os ingredientes, eu vou ter utensílios e o modo de fazer. Na sua casa, sua mãe já deve ter feito vários tipos de receita. Pode ser a receita de uma carne cozida, pode ser a receita de um pudim, pode ser a receita de um bolo gostoso de chocolate. Mas para a realização da receita, a gente tem que ter os ingredientes, utensílio e modo de fazer. O nosso livro fala sobre frutas no palito. Ele já trabalha uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Você usar frutas para poder fazer uma receita. Eu pensei também de fazer um mousse de limão. Por quê? É prático e fácil e melhor. A criança não vai ter que levar ao fogo. Por quê? Mexer com fogo é perigoso para as crianças. Quais seriam os ingredientes que eu iria utilizar? 2 limões e uma lata de leite condensado. Esses são os ingredientes que eu vou trabalhar na minha receita. Quais seriam os utensílios? Uma panela,
e 1 colher. O modo de fazer, coisa bem simples. Misture tudo. Coloque em um depósito. E leve à geladeira. Isso é uma receita que eu aprendi a fazer simples e prática. Por quê? Porque eu só faço misturar. Espremer os 2 limões, misturo com a lata de leite condensado. Quando eu misturo tudo numa panela, eu simplesmente depois eu coloco num depósito de plástico e levo à geladeira. Tá pronto o meu mousse de limão. Prático, gostoso e fácil. Então, as receitas, elas têm 3 etapas. Você deve colocar os ingredientes que vai utilizar na sua receita, os utensílios e o modo de fazer. A receita toda, geralmente as pessoas gostam de produzir receitas diferenciadas. O livro nos ensina as frutas no palito. Por quê? Trabalhou a alimentação saudável. Frutas é algo natural, com bastante proteínas, bastante, como é que eu posso lhe dizer, saudável para que as pessoas possam consumir. Você pode utilizar as frutas que você tem em casa, colocando no palito a seu gosto. Por quê? Aqui ele fala do morango, do kiwi, mas você pode gostar da manga, do caju, do abacate. Isso fica a seu critério. Quando você virar a página 86, vocês vão ter a atividade de estudo do texto. Assinale a resposta certa. O texto Frutas no Palito tem o objetivo de mostrar quais são as frutas mais saudáveis, ensinar a preparar um alimento e dar ao leitor motivos para se alimentar bem. Na segunda questão, os textos que têm esse objetivo são chamados receita. A receita é para que você possa ensinar a fazer um alimento novo. Pode ser uma carne, pode ser um sorvete, pode ser um suco. Então, várias receitas diferentes. Pode ser um brigadeiro, pode ser um bolo de canela, um bolo de banana. Cada família tem receitas diferentes. Pode ser uma macarronada, mas para fazer uma receita, a gente tem que ter sempre os ingredientes necessários, separar, um local adequado para você fazer na cozinha, ou pode levar ao fogo ou não, depende muito da sua receita. A receita ensina você a fazer um alimento saudável, pode ser uma carne, pode ser um pão recheado, não importa. Ela vai ter 3 etapas. Primeiro a gente tem que separar os ingredientes, os utensílios que a gente vai utilizar e a forma de utilizar. Vocês irão responder o texto na página 86. Os textos que têm por objetivo são chamados receita. Quantas partes tem a receita que você leu? Qual é o nome de cada parte? Terceira questão. Em que parte aparece o nome dos alimentos que vão ser usados? Que parte tem a lista dos objetos que serão utilizados? Na página 87, o que a terceira parte da receita explica? Releia. Uma manga, 6 morangos, 6 uvas tipo rubi, 6 uvas tipo Itália e meio melão. Para que servem os números colocados antes do nome de cada fruta? A receita manda usar meio melão. Então, o cozinheiro vai precisar de meio melão, um melão ou melão e meio. Quando ele fala meio melão, é você pegar o melão e cortar ao meio. No início da receita, aparece uma orientação que começa com a palavra você. Você vai precisar da ajuda de um adulto para descascar, picar, fazer as bolinhas com as frutas e colocá-las no espetinho. A quem se refere a palavra você?
Será você que está fazendo a receita ou será outra pessoa que está com você? Na página 88, essa receita é própria para ser preparada por crianças ou por adultos. O que você observou no texto para responder no item B? A receita diz que um adulto pode ajudar. Por quê? Temos que ter muito cuidado ao realizar uma receita. Existem receitas fáceis, apropriadas para crianças, e existem receitas que a criança não pode fazer. Por quê? Criança não pode mexer com fogo. Então, se você vê sua mãe numa cozinha, nunca chegue próximo a um fogão. Por quê? Porque é perigoso. Então, se você quer aprender ou ajudar a sua mãe, peça a ela uma receita fácil. Crie sua receita, faça a sua receita, mostre no nosso Zap a receita que você criou, o que foi legal, o que você aprendeu, você fez com a sua mãe, você fez com a sua avó, você fez com o adulto. A importância de você aprender a fazer uma receita, os ingredientes, os utensílios e o modo de fazer. Nos ingredientes é a quantidade do material que vai ser utilizado para fazer aquela receita. Na minha receita que eu criei, eu só precisei usar 2 limões e uma lata de leite condensado. Mas na receita do livro já utilizou vários tipos de frutas. Quais são os utensílios? Eu precisei de uma panela e uma colher. Na receita do livro foram utilizados outros utensílios. Na sua receita você pode criar, basta usar a sua imaginação. O modo de fazer é como você vai executar a sua receita. Toda receita precisa ter quantidade correta dos ingredientes, os utensílios necessários para fazer a nossa receita e como fazer. Não é fazer de qualquer jeito. Toda receita tem um modo de fazer. Então, hoje, trabalhamos o gênero textual receita culinária. O que é receita? É uma forma de você fazer determinado alimento. Pode ser com frutas, pode ser com carnes, pode ser com vegetais, não importa. Você vai criar sua receita, ok? Hoje iremos também trabalhar em religião a leitura de um texto que eu achei muito interessante, Histórias de Vida. As pessoas hoje em dia estão muito bitoladas a ficar no celular, a não conversar mais com as pessoas, conversar só pelo notebook, a não ter mais aquele contato de sentar numa mesa, de dar valor às pessoas que estão ao seu redor. As pessoas hoje em dia só pensam nos jogos de videogame. Estão muito, eu digo, não tem mais as crianças de hoje em dia aquelas brincadeiras de antigamente, de correr, de soltar pipa, de jogar bola. Pelo contrário, as crianças estão mais aprisionadas dentro de casa, vendo televisão, jogando videogame ou jogos no computador. Mas achei muito interessante essa história que eu vi, Histórias de Vida. No interior de São Paulo, lá longe, bem no meio do mato, onde os pássaros cantam todas as manhãs e o ar puro, vivia uma menina esperta e sonhadora chamada Dorina. Sempre acordava bem cedinho, às 6 horas da matina, bem na hora que o galo cantava. Acorda, Dorina! O dia começava cedo, porque havia muitas brincadeiras para serem brincadas. Pular corda, chutar bola, correr atrás de pipa, subir em árvores, comer as frutinhas, jogar bolinhas de gude. Assim, o tempo foi passando e a menina Dorina foi brincando de inventar e de ser feliz com coisas simples. Por que nesse texto fala coisas simples? Porque Dorina brincava com a terra, brincava de bola, soltar pipa, brincava de inventar brincadeiras que fizessem ela feliz. Comer frutinhas, por quê? Como Dorina morava no interior, ela tinha convivência mais com a natureza, diferente das pessoas que moram na cidade. Mas um dia Dorina acordou e não viu mais nada. Seu mundo ficou escuro.
No começo, ela ficou muito triste, mas depois resolveu não desistir e reagiu. O que aconteceu com Dorina? Dorina acordou um certo dia e não conseguiu mais enxergar nada. Seus pais ficaram aperreados e levaram ao médico. O que foi que aconteceu? Ela foi diagnosticada com problema de visão que não tinha cura. Dorina não ia poder mais enxergar. Mas mesmo assim, ela não desistiu de ser feliz. Ela resolveu reagir ao problema que apareceu. Sabe o que ela fez? Descobriu que a gente pode ver como outras partes do corpo também. Com os dedinhos, por exemplo, e começou a tocar, a sentir o áspero e o liso, o quente e o frio e o macio. Então, ela percebeu que os dedinhos enxergam mais do que os olhos. Sabem por quê? Porque com eles a gente pode sentir. Hoje em dia, existe um método muito legal de você aprender a ler, mesmo que você não enxergue. É o Braille. Então, hoje mesmo as crianças que têm deficiência visual, elas conseguem se alfabetizar. Dorina não foi diferente. Descobriu este mundo e a Dorina resolveu dividir isso tudo com todo mundo. Sabe como? Quando ela cresceu, tornou-se professora, fundou uma biblioteca para ensinar as pessoas, porque ler é muito bom. E também para fazer livros para o cego. Pessoas portadoras de necessidades especiais visuais trabalham na gráfica da Fundação Dorina Novil, em São Paulo. E hoje tem gente que pergunta: você conhece a Dorina Novil? Aquela mulher que viu, ela viu, mas muito mais do que você e eu do que juntos. Por quê? A Dorina, ela quando era criança, foi diagnosticada com um problema muito sério de visão. Mas ela não ficou triste? Ficou. Por quê? Ela tinha conhecido o mundo, ela não poderia mais ver aquele mundo cheio de cores que ela é acostumada a ver, brincar, correr. Ela ia ter limitações, mas ela aprendeu a conviver com isso e quando ela cresceu, ela resolveu ajudar pessoas com as mesmas deficiências que Dorina tinha. A Fundação Dorina Novil para Cegos, amiga fundação para o livro do cego no Brasil, foi oficialmente fundada em 11 de março de 1946, pela iniciativa da professora Dorina de Gouveia Novil e da senhora Adelaide Reis Magalhães, com a colaboração de um grupo de voluntários. Dorina viu a necessidade que as pessoas tinham, deficientes físicas, em aprender a ler, em aprender a descobrir o mundo. As pessoas normais, ela vê o mundo todo colorido à sua volta e às vezes não valorizam. Às vezes você fica horas e horas brincando dentro do seu quarto, jogando videogame e não vê o quanto é bom brincar com um coleguinha, o quanto é bom ler uma história, ligar para um colega, brincar de coisas diferentes, não aquele brincar com videogame, notebook. Você pode brincar de boneca, os meninos podem brincar de bola. Então, Dorina, ela aprendeu a valorizar tudo que estava ao seu redor. Quando ela se viu com o problema da perda da visão, ela aprendeu a valorizar o mundo. E dessa forma, ela conseguiu, quando ela cresceu, a criar uma fundação para aquelas crianças carentes, aquelas pessoas que não tinham como aprender a ler. E isso foi de uma grande ajuda, que ainda hoje essa fundação existe. Existe para ajudar aquelas pessoas que veem o mundo de forma diferente. Mesmo que você não possa ver com os olhos, você pode sentir, você pode absorver as coisas que acontecem ao seu redor. Os deficientes visuais, eles não têm a visão, mas eles aprenderam a desenvolver outros através do tato, outros métodos pelo tato, como sentir. Então, eles não aprendem como a gente, lendo livros que eles não podem. Eles leem de uma forma diferente, sentindo as letras, através de uma metodologia diferente,
e hoje os deficientes visuais são alfabetizados. Então, o que eu quero que vocês aprendam com isso? Que a gente deve valorizar nossa família, valorizar nossos amigos, valorizar tudo que a gente tem, a nossa casa, os nossos amigos, o que os nossos pais nos dão, o que os nossos responsáveis nos fornecem. Tudo a gente deve agradecer a Deus. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu agradeço pela vida, agradeço pelos meus animais, pela minha família, pela casa que eu tenho, pelo alimento que eu tenho à minha mesa, porque quantas pessoas não têm alimento em sua casa, pelos amigos que eu conquistei. Hoje a gente sente muita falta, eu sinto falta da Manuela, eu sinto falta do Miguel, eu sinto falta da Laurinha, do Gustavo, da Eva, eu sinto falta da Julinha, da Riane. Quantas crianças como a Isadora hoje estão dentro de casa sem poder sair, porque devido ao momento que estamos passando, a gente tem que ter muito cuidado com essa doença que está matando muitas pessoas. Mas não custa você ligar para um colega, dar um oi. Oi, meu amigo, como é que você está? Hoje eu fiquei com saudade do Miguel, porque a mãe dele postou uma foto dele chorando que ele queria ir para a escola. Aquilo me doeu na alma, porque quanto tempo a gente já está tão afastado. Eu não esqueço de nenhuma das minhas crianças. Eu fico imaginando como é que elas estão em casa. Aquelas crianças que estão presas desde o problema que a doença começou. Então, ligue para um colega. Oi, estou com saudade, quanto tempo? Converse, mesmo que você não possa ir lá, ligue, pegue um telefone, passe um e-mail, não custa nada. Use o zap da sua mãe, converse entre os amigos, é tão bom valorizar as pessoas que a gente ama. Aprendam com isso, aprendam a valorizar o que você tem, as pessoas que convivem com você diariamente. Desejo de coração que tenham uma manhã maravilhosa e que Deus abençoe a todos.